você reage ao ser confrontado com a verdade? Sem dúvida alguma, ser confrontado com a verdade, ser confrontado, independentemente de ser com a verdade ou não, não é uma coisa confortável para nós. Mas ser confrontado muitas vezes é uma necessidade. E diante deste confronto, nós podemos reagir de várias maneiras. Nós podemos, por exemplo, aceitar o confronto, considerar. Nós considerarmos e percebermos, rapaz, eu estou errado, eu preciso mudar mesmo. Ou então, nós podemos reagir de outra maneira. Nós podemos acatar o confronto ou a exortação, da forma como você pode pensar, mas ficarmos na espreita, esperando aquela pessoa que nos confrontou cometer um erro, para a gente ir lá e pagar na mesma moeda. Ou nós podemos ainda ser indiferentes, nós não darmos ouvido ao que está dizendo. Ou então, nós podemos simplesmente rejeitar de pronto, não aceitar de maneira alguma a confrontação ou a exortação que está sendo feita a nós com a verdade. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós percebemos que Jesus lida com essas reações quando ele confronta as pessoas. Nós percebemos, por exemplo, que Jesus confronta Nicodemos sobre o novo nascimento, e Nicodemos, então, aceita o confronto de Jesus. Ao longo do texto, vai se demonstrar que ele realmente entende que precisa nascer de novo. Mas o Senhor Jesus também confronta pessoas que temporariamente ficam indiferentes a ele, ao seu confronto, como no caso das multidões. Ouviam Jesus, mas temporariamente ficavam indiferentes. Eles não tomavam nenhuma posição, nem de aceitar, nem de recusar. Nós percebemos também que Jesus lida com esta reação com pessoas que aceitam o confronto de Jesus, ficam caladas diante do confronto, mas ficam na espreita, esperando uma oportunidade para então criticar, ou para devolver, ou para imprensar a pessoa de Jesus. Isto pode ser percebido quando Jesus confronta os religiosos da sua época, especialmente os fariseus e os saduceus. Mas, neste relacionamento de confronto, de exortação, entre Jesus e as outras pessoas, nós percebemos ainda a quarta reação. Tem pessoas que de pronto não aceitam, são insubmissas ao que Jesus está falando ou à verdade que Jesus está expondo. E é sobre esta quarta e última reação, que nós queremos considerar nesta noite, dando continuidade nas meditações no Evangelho de João. E veremos que a rejeição, ao ser confrontado com a verdade, é marca de um coração endurecido. A rejeição, ao ser confrontado com a verdade, é marca de um coração endurecido. E nós desenvolveremos esta ideia a partir de João capítulo 6, verso 41 até o verso 59. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: Desci do céu? Jesus respondeu: Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Verso 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse estas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Que Deus nos abençoe com sua palavra. Podeis assentar. Meus irmãos, João tem escrito o seu evangelho com um propósito bem claro e declarado por ele, tanto no final do seu livro, como ao longo de todo o livro nós podemos perceber. João quer que os seus leitores saibam quem é Jesus. E sabendo quem é Jesus, quer que os seus leitores tomem a atitude correta em relação a Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E uma vez que ele é Filho de Deus e que nós cremos em Jesus, então nós podemos ter vida em seu nome. Para alcançar este propósito, então João descreve uma série de acontecimentos no seu evangelho. E ele descreve de modo selecionado. No capítulo 6, que é o contexto imediato da nossa passagem, nós percebemos João descrevendo dois acontecimentos importantíssimos para o propósito estabelecido por João. Nós temos Jesus multiplicando os pães e os peixes, e posteriormente nós temos Jesus andando por sobre as águas e acalmando a tempestade. Fazendo aquilo que João descreve como sinais, que apontam para a divindade de Jesus, que apontam que este Jesus é muito mais do que um filho do carpinteiro nascido em Nazaré, é muito mais do que um profeta que está ali andando pela a região da Galileia, anunciando um novo ensino. Este Jesus é Deus, e uma vez que ele é Deus, então nós devemos crer nele, nós devemos aceitar a sua exortação, aceitar a sua confrontação e nos submeter a ele. Mas, no relacionamento entre Jesus e as pessoas de sua época, nem sempre este denominador chegava desse ponto. Porque em grandes momentos nós encontramos as pessoas de pronto rejeitando, então, a exortação ou o confronto de Jesus. O texto que nós lemos nesta noite demonstra exatamente uma destas ideias. As pessoas vêm até Jesus no capítulo de número 2, no capítulo de número 6, no texto anterior, e elas procuram Jesus pelas suas motivações egoístas, procuram Jesus por causa do pão que ele multiplicou. Jesus, então, expõe para aquelas pessoas a respeito dele mesmo: eu sou o pão que sacia, eu sou o pão vivo. E então Jesus expõe para eles a dificuldade que eles têm em crer em Jesus e obter a vida eterna. O texto que nós lemos a partir do verso 41 é exatamente a continuidade desse encontro, que é um encontro confrontador entre Jesus e a multidão. E é à luz desse encontro que nós percebemos que a rejeição ao ser confrontado com a verdade é marca de um coração endurecido. E assim eu quero, irmãos, destacar aqui alguns aspectos deste endurecimento, que é marca de alguém que rejeita o confronto com a verdade realizado por Jesus. O primeiro deles, meus irmãos, é que corações endurecidos. Nós temos aqui a descrição de corações endurecidos para a palavra de Deus.
Veja que o verso de número 41 e verso de número 42, a palavra de Deus nos diz que os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinham dito: eu sou o pão que desceu do céu. Ora, meus queridos irmãos, estas pessoas estão ouvindo Jesus, mas os seus corações estão endurecidos por causa da palavra de Jesus. Jesus diz: vocês estão me procurando por um pão que se acaba, vocês estão procurando um pão que alimenta temporariamente, mas que depois tem fome novamente. Eu sou o pão vivo que sacia a sua fome. E então essas pessoas, irmãos, começam a murmurar. E a ideia de murmurar aqui nos faz lembrar o que é descrito no Antigo Testamento. É um povo que fica apresentando as suas queixas. E as queixas aqui, meus irmãos, é contra Jesus. Eles estão conversando entre si. É como se eles estivessem, tipo como nós temos hoje, fofocando, contando para um e para outro. Mas como é que pode? Como é que ele pode dizer isso? Ora, veja, meus irmãos, que é um endurecimento percebido no ato de disseminar essas queixas contra Jesus. Então, eles não ficavam suficientes em não só rejeitar o confronto com Jesus, rejeitar a palavra de Deus, mas eles começavam a inflamar as outras pessoas. Eles começavam a influenciar as outras pessoas. Ora, o que Jesus está dizendo não é digno de ser crido, não é digno de ser aceito. Isso é uma loucura. Este endurecimento pode ser percebido no ato deles buscarem um fundamento humano para suas queixas. Eles não só se queixam de Jesus, se reclamam da palavra de Jesus, mas o texto diz também no verso 42 que eles começam a dizer: não é este o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz descer do céu? Ora, meus irmãos, veja que quando um coração está endurecido, ele busca artifícios, ele busca então fundamentar as suas questões em coisas humanas. Porque estas mesmas pessoas que estão aqui dizendo: nós conhecemos ele é um dos nossos, nós vimos Jesus brincando na areia lá, nós vimos ele lá, como é que ele diz desceu do céu? É o mesmo povo que anteriormente queria pegar Jesus e fazê-lo rei. Porque ele entendia, esse não é uma pessoa comum, esse é o profeta que desceu do céu, é o profeta que Moisés disse que viria. Agora veja, meus irmãos, que eles começam então a buscar um fundamento humano. Quando o coração está endurecido, não adianta sinais, não adianta milagres, não adianta grandes feitos. Porque a pessoa sempre vai procurar uma razão, uma justificativa que se enquadre na sua lógica humana. Os seus corações estão endurecidos e pode percebido também na queixa como resposta à palavra de Deus. Ora, o que é que se esperava desse povo? Uma vez que eles viram Jesus multiplicando os pães, uma vez que eles viram Jesus fazendo aquele grande milagre, e depois, uma vez que eles são confrontados com a verdade: olha, eu tenho um pão que sacia completamente a fome de vocês. O que é que deveria ser esperado? Ora, vamos aceitar a palavra de Jesus. Vamos nos submeter a Jesus. Mas a resposta deles é de fazer um levante contra Jesus. É de apresentar as suas queixas. É de murmurar contra Jesus. Os seus corações estão endurecidos para a palavra de Deus. Mas os seus corações, além de estarem endurecidos para a palavra de Deus, eles também estão endurecidos pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem dois propósitos. Ou ela quebranta o coração do homem, ou ela endurece ainda mais o coração do homem. Você deve lembrar de Faraó, né? A palavra de Deus chega a Faraó por meio de Moisés, clara, objetiva. E o coração de Faraó, quanto mais escuta a palavra de Deus, mais endurecido, mais petrificado fica. E parece que essa multidão aqui, meus irmãos, está do mesmo jeito. Um segundo aspecto que nós podemos perceber numa cena que pode ser descrita nesse texto é de corações endurecidos apesar da presença de Deus. O texto continua. O verso de número 43 diz: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas e todos serão ensinados por Deus.
O ponto aqui é esse. E o verso de número 46 diz: não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, que já viu o Pai. Ora, a tese de João é demonstrar que Jesus é Deus. E aqui Jesus está dizendo para aquelas pessoas que, olha, vocês não ficam murmurando. Vocês se voltem para mim, Deus está presente no meio de vocês. Esta é uma realidade descrita não só por João, porque até mesmo na promessa do nascimento de Jesus, o anjo diz, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então Jesus está ali e Jesus é Deus. Mas observe, meus irmãos, de que esta presença deveria fazer cessar a murmuração. Jesus está dizendo para a multidão, vocês não deveriam ficar se queixando, vocês não deveriam ficar reclamando entre vocês, mas vocês deveriam acolher a minha palavra, vocês deveriam aceitar o meu testemunho. Ora, uma presença que deve levar estas pessoas a aceitar a sua palavra. É uma presença que traz o maior ensino, como o verso de número 45 descreve. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Ora, João está citando a palavra de Jesus aqui, se remetendo ao que está escrito em Isaías capítulo 54, no verso 13. Quando o profeta diz que todos serão ensinados pelo Senhor. E agora nós temos aqui Jesus ensinando as pessoas, de frente para as pessoas, anunciando a palavra de Deus para as pessoas, mas estas pessoas, apesar da presença de Deus, os seus corações permanecem endurecidos, os seus corações permanecem resistentes à palavra de Deus. Apesar de Jesus dizer, eu vim do Pai, eu estou ensinando a palavra do Pai, vocês devem aceitar a minha palavra, mas as pessoas continuavam resistentes, os seus corações continuavam petrificados. O verso de número 47 diz, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Uma presença, meus irmãos, que traz a vida eterna aos que creem. Note que aqui nós encontramos novamente Jesus fazendo uma promessa grandiosa. Se vocês aceitarem a minha palavra, se vocês aceitarem o meu testemunho, se voltarem para mim, se submeterem então à minha vontade, à minha palavra, vocês terão vida eterna. Mas parece que a vida eterna não surte muito efeito para estas pessoas. Parece que a vida eterna não brilha mais para essas pessoas. Talvez estejam como o jovem rico que foi lido esta noite, agarrada às muitas riquezas, aos muitos prazeres deste mundo, e olham para a eternidade e pensam que talvez vai ter um jeito, ou eu não quero deixar a minha vida aqui, eu não quero deixar as minhas coisas aqui, eu quero um Jesus que sacia a minha fome, que resolva os meus problemas, um Jesus que acalme a tempestade da minha vida, mas eu quero um Jesus que faça só isso. E se ele fizer isso, está suficiente para mim. E crer para ter a vida eterna, não, aqui ele fazendo isso, resolve, a minha vida é suficiente. Ora, meus queridos irmãos e amigos, é necessário nós lembrarmos uma coisa, que eu já tenho repetido aqui. Se Jesus, com seu poder, e ele é poderoso, se ele resolver todos os problemas da sua vida agora, você pode pensar na sua dificuldade financeira, na sua dificuldade de saúde, seja qual for a dificuldade que você tem. Jesus tem poder para resolver, e se ele resolvesse agora, mas se a principal dificuldade da sua vida não for resolvida, que é o pecado, você é um infeliz, você continua sendo um desgraçado na vida. Ou, melhor dizendo, né, uma pessoa sem a graça na vida. Porque o que faz brilhar e o que faz Jesus ser atrativo para nós é a proposta de reconciliação que ele traz. É o fato dele dizer, venha a mim, creia em mim e vocês terão vida eterna. Agora é necessário nós lembrarmos que todos nós teremos vida eterna. Todos nós teremos vida eterna. Um dia, todos nós vamos ressuscitar. Independentemente de credo que você professe, independentemente de se ser crente ou não. Você vai ressuscitar, você vai viver eternamente. Agora, o que precisa considerar é em qual situação você vai viver eternamente. Ora, se você vive sem crer em Cristo, se você morre sem crer em Cristo, a sua eternidade vai ser para aqueles que não creram em Cristo. Se você não quis nada com Jesus neste mundo, você não entregou a sua vida a Jesus neste mundo, aí você morreu. Não, agora o meu sonho é ir para o céu.
Ora, se você não quis nada com Jesus nesse mundo, o céu para você será um inferno. Isso é uma coisa terrível. Se você não tem prazer em conhecer a Deus, se você não tem deleite em estar com Deus, em momentos com Deus, de conhecer a Deus e conhecer mais a Deus, meu irmão, está errado. O céu vai ser horrível para você. Porque João diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem tu enviaste. A vida eterna é essa. Se nós não temos deleite nesta eternidade aqui na terra, nós não poderemos ter esse deleite na eternidade depois desta terra. Os corações estão endurecidos para a palavra de Deus. Os corações estão endurecidos apesar da presença de Deus. Os corações endurecidos agora que se recusam a aceitar a proposta de Deus. O verso 48 nos diz: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Veja bem, meus irmãos, nós temos aqui uma proposta de Deus. Mas essas pessoas se recusam. A proposta de Deus para a humanidade agora é trazer o pão da vida. Ora, Jesus faz um contraste aqui entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele faz um contraste aqui entre um evento grandioso no Antigo Testamento, que foi o maná. Então as pessoas começaram a reclamar, então o Senhor diz: olha, todo dia você vai dormir em paz, tranquilo. Quando você for de manhãzinha, você pega a vasilha, abre a sua porta e vai estar lá, no seu terreiro. Você vai só juntar lá e você vai pegar, e o povo diz: é um maná, todo dia está lá. E Jesus está dizendo assim: agora nós temos o pão vivo. Por quê? Porque o pão que vocês comeram, o pão que os pais de vocês comeram, foi bom, resolveu momentaneamente, mas eles morreram. Mas eu sou o pão vivo. E observe, meus irmãos, observe. O texto diz no verso de número 40, de número 50, que os pais comeram maná e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele quer não pereça. O que Jesus está dizendo aqui é que se eles aceitarem a pessoa de Jesus como pão vivo, se eles creem em Jesus, se eles se submeterem então à palavra de Jesus, então eles seriam saciados eternamente. Eles não pereceriam. E note que essa ideia de crer para não perecer pode ser encontrado lá em João capítulo 3, como nós já vimos. E João vem fazendo eco dessa mesma ideia. Você precisa crer para não perecer e não perecer eternamente. Mas as pessoas se recusam a aceitar o pão da vida, se recusam a aceitar Jesus como aquele que sacia eternamente a nossa alma, e se recusam a aceitar Jesus como aquele que dá a vida eterna. É impressionante. Jesus fala claramente, objetivamente, mas as pessoas, irmãos, continuam rejeitando o que Jesus está dizendo. Os seus corações continuam queixosos. Os seus corações continuam buscando artifícios humanos para que possa justificar a sua descrença na pessoa de Jesus. Veja que os seus corações fazem isto porque eles estão endurecidos. Endurecidos para a palavra de Deus, endurecidos apesar da presença de Deus, endurecidos que se recusam a aceitar a proposta de Deus, e corações endurecidos que se recusam a atender ao apelo de Deus. Veja na continuidade do verso número 52 até o verso 59, que Jesus então ele introduz aqui um novo assunto. E este assunto é interessante porque é causa de muito debate, né? Veja que Jesus começa aí no 51, ele diz: o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer?
E aqui, meus irmãos, é muito interessante nós percebermos que a ideia de apelo aparece no fato de Jesus estar repetindo a mesma coisa. Veja, meus irmãos, que desde o capítulo de número 6, ali a partir dos versos de número 22, nós encontramos esta ideia de Jesus repetindo a mesma ideia para as pessoas, discernindo ou divulgando, disseminando o mesmo ensino para as pessoas. Mas essas pessoas continuam recusando ao apelo de Jesus. E é interessante notar que eles recusam o apelo apesar da pretensa piedade deles. Porque, de fato, à primeira vista, Jesus diz, olha, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E eles então já reagem. Como é que este pode nos dar a própria carne para comer? Ora, por que a multidão diz isso? Porque eles entendiam que na lei era pecado você comer uma carne humana. Era proibido, definitivamente, deliberadamente. E eles estão aqui, irmãos, citando a Bíblia, estão aqui nessa ideia de piedade, eles estão aqui na sinagoga de Cafarnaum, no lugar onde as pessoas se reuniam para estudar a Bíblia, para ler as Escrituras, para conhecer mais Escrituras. E eles se utilizam deste artifício piedoso agora para dizer, nós não aceitamos Jesus, porque o que ele está dizendo é proibido. É interessante, como muitas vezes você percebe os artifícios como são utilizados, até mesmo aqueles artifícios que deveriam ser motivo de elogio, mas são utilizados para a rejeição à palavra e à exortação de Jesus. O texto continua dizendo ainda, no verso de número 53, que Jesus responde. Irmãos, veja bem, nós temos aqui Jesus pacientemente respondendo essas pessoas. Jesus vai pacientemente trabalhando com essas pessoas. Elas lançam um argumento, Jesus vai lá e fala, explica novamente para elas. Mas parece que quanto mais Jesus fala, mais os seus corações ficam endurecidos. Em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ora, a grande questão aqui é o que é que significa quando Jesus diz que nós que devemos comer a sua carne e o seu sangue para ter a vida eterna. Algumas pessoas pensam que aqui é uma referência que Jesus está fazendo à ceia do Senhor. Mas não pode ser a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é estabelecida lá na frente do ministério de Jesus. E é interessante nós lembrarmos que Jesus não está dizendo aqui literalmente para você comer a sua carne e beber o seu sangue. Daí, é por isso que nós não concordamos com aquilo que é realizado, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana. No momento lá em que o padre levanta a hóstia lá, ele faz a oração, ele levanta o cálice com vinho, faz uma reza lá, e ali a igreja crê que o pão transforma literalmente no corpo de Jesus e o vinho transforma literalmente no sangue de Jesus. E o texto que é utilizado é exatamente esse daqui, para dizer, olha, Jesus disse que é para fazer isso. Mas, veja, irmãos, Jesus não contradiz aquilo que a Bíblia está escrito no Antigo Testamento. E basta nós percebermos que, além de nós podermos considerar que Jesus está usando uma figura de linguagem, como que querendo dizer, vocês precisam se identificar comigo, vocês precisam ser parte comigo. Mas nós poderíamos lançar mão também do próprio contexto, que explica esta ideia. Se o irmão voltar um pouquinho aí, no verso número 35, veja o que é que Jesus diz. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. O que é comer o pão? Ora, é ir até Jesus. Quem vem a mim jamais terá fome. E o que é então beber o sangue? Quem crê em mim jamais terá sede. Mas observe que as pessoas, propositadamente, elas utilizam essa dificuldade de entendimento para justificar
a sua descrença ou para justificar a sua reação negativa para o que Jesus está colocando. Observe, meus irmãos, que o apelo de Jesus para se identificar com ele, o apelo de Jesus agora vem com uma promessa. E, irmãos, e essa promessa é bem interessante, como está descrita aí no verso de número 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Bem interessante isso daqui, irmãos. 4 vezes, nesses últimos, dos versos 22 até o verso número 54, 4 vezes Jesus repete esta mesma ideia. Eu ressuscitarei no último dia. Verso de número 39, final, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Verso 40, e eu ressuscitarei no último dia. Quem crê no Filho, eu ressuscitarei no último dia. Verso 44, e eu ressuscitarei no último dia. Verso de número 54, e eu ressuscitarei no último dia. O apelo de Jesus para as pessoas é: creiam em mim. Creiam em mim que eu ressuscitarei vocês no último dia. Ora, os pais de vocês morreram no deserto. Talvez alguns de vocês também irão morrer por causa do pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu ressuscitarei todo aquele que crê no último dia. E, meus irmãos, esta é uma promessa maravilhosa que nós temos das Escrituras. Embora nós estejamos vivendo num mundo marcado pelo pecado, onde nós somos sujeitos aos efeitos do pecado, inclusive a morte, nós temos a promessa de Jesus, que ele nos ressuscitará no último dia. Daí, meus irmãos, quando nós lidamos com uma situação difícil, a perca de um ente querido, é crente em Cristo Jesus, nós sofremos, nós vivenciamos a dor, mas nós podemos ter a esperança de que ali não é uma despedida para sempre, mas ali é um até logo, porque esse Jesus que venceu a morte, esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, é suficiente para também vencer a nossa morte e então nos ressuscitar no último dia. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele brada: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus por Jesus Cristo, por meio de quem nós temos a vitória. Nós podemos olhar para o futuro, mesmo diante em face de um dos piores momentos que nós lidamos, que é a morte. E ainda assim nós podemos ter esperança. Nós servimos ao Jesus que venceu a morte. E por ter vencido a morte, é descrito como sendo os primeiros frutos. É a garantia de que nós, então, esta nova criação que é feita em Cristo, ela também vencerá a morte. O que de fato isto já é uma realidade, porque Cristo já venceu e nós não pereceremos, não morreremos eternamente. Do contrário, isso deve nos levar a considerar se nós não somos crentes ainda. Porque não serão ressuscitados só aqueles que creem em Cristo, todos vão ser ressuscitados. A questão é que aqueles que não creem em Cristo irão para uma eternidade sem Cristo. E aí é complicado. Basta nós lembrarmos do que diz Lucas no seu evangelho, quando descreve a história do rico e do Lázaro. O rico está em tormento, né? E ele diz: eu estou em lugar de tormento. Para você que não tem Cristo, não é crente em Cristo Jesus, lembre disso. Uma eternidade sem Cristo é você passar uma eternidade de tormento. Você acha que você lida com dificuldades muitas vezes, é atormentado muitas vezes pelas confusões na sua família, você acha que você é atormentado muitas vezes pelas situações da vida? Isso não se compara nem de perto, nem de longe, nem de muito longe, nem de uma longura, como dizia meu pai, que a sua vista alcança. Não se compara ao tormento de uma eternidade sem Cristo. O texto continua, meus irmãos, dizendo que Jesus, então, ele conclama aquelas pessoas, ele apela para aquelas pessoas, para que elas possam crer nele para ter a vida eterna. Se vocês creem, vocês não perecerão, vocês não viverão, vocês não perecerão eternamente. Este é aquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. O apelo de Jesus é: aceitem a vida eterna por meio de Jesus. Aceitem.
O que vocês precisam fazer é isso, aceitem. Mas por incrível que pareça, irmãos, parece que os corações realmente estavam endurecidos, porque eles novamente se recusam, porque eles usam uma lógica humana para dizer, não é possível nós aceitarmos isto, o que a palavra de Deus está dizendo, não é possível. Não é possível que nós tenhamos que comer a carne dele. Como é que vamos fazer isso? Mais uma vez, a lógica humana impera. Porque todas as vezes que o nosso coração está endurecido, a lógica humana, ela bloqueia o nosso acesso à verdade de Deus. Mas isso não é fato. Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito? Não é isso que diz as Escrituras, que o homem natural por si só, ele não tem condições, ele não tem capacidade de poder chegar até o céu, de poder chegar até Cristo? Ora, meus queridos irmãos, os corações estavam endurecidos para a palavra de Deus, apesar da presença de Deus, para aceitar a proposta de Deus e para atender ao apelo de Deus. Os corações estão endurecidos porque eles rejeitaram o confronto de Jesus. Quando Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se vocês creem em mim, vocês terão a sua fome saciada. Mas interessante que sempre as pessoas utilizam a lógica humana para tentar se desvencilhar do confronto de Jesus. E nós já vimos isto aqui. Veja bem, Jesus diz, eu tenho uma água que sacia a sua sede. O que é que a mulher samaritana diz? Olha, nosso pai Jacó deixou esse poço, o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Né? Jesus procura Nicodemos. Nicodemos, é preciso tu nascer de novo. E como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe, voltar? Não, é difícil demais. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se vocês comerem, vocês terão a sua fome saciada. Não tem condição disso acontecer. Se o Espírito Santo não atuar, se Deus não atuar, os corações continuam endurecidos. E é por isso que Jesus diz, lá no início do texto, quando nós lemos, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Irmãos, ninguém, não tem exceção. Jesus está dizendo, só vai crer em mim se o Pai o trouxer. Nós pregamos na esperança de Deus agir. E é por isso que nós pregamos, na esperança que Deus traga. E talvez você que tem estado aqui esta noite, você tenha ouvido já várias vezes pregações, talvez Deus está incomodando o seu coração. Deus está dizendo, olha, já você está lá, você já deveria ter tomado a decisão, você já deveria manifestado a fé em Jesus. Ou pode ser que você não tenha feito isso, por causa da lógica humana. O que é que vão dizer? Os meus amigos, meus familiares, e aí você vai criar a lógica humana. Mas lembre disso, não aceitar a Cristo é a rejeição de todas as bênçãos de Cristo por toda a eternidade. Eu quero concluir então, irmãos, fazendo algumas aplicações para nós. A primeira delas é que buscar Jesus por si só não é suficiente para a salvação. É preciso submissão à pessoa de Jesus. Ora, essas pessoas aqui estavam buscando a Jesus. Nós vimos na semana passada. E essas pessoas aqui, nós vamos ver que elas vão deixar Jesus por um ponto, um momento. Elas vão definitivamente rejeitar no próximo domingo, se Deus nos permitir. Mas elas estão caminhando até Jesus. Elas estão indo até Jesus. Mas, meus irmãos, não é só essas pessoas. As pessoas são descritas no Evangelho dizendo que vão até Jesus, mas que não surge efeito. O jovem rico foi até Jesus, buscou Jesus. Nós temos Lucas descrevendo no seu Evangelho pessoas que estão querendo ir até Jesus, estão querendo seguir Jesus, que manifestam Jesus, estão lá.
Mas elas não foram salvas, porque elas não se submeteram à pessoa de Jesus. Nós corremos um grande risco de acharmos muitas vezes que o fato de nós estarmos buscando a Jesus, de nós nos esforçarmos e fazer um grande esforço para nós chegarmos, ouvirmos no domingo à noite a palavra do Senhor, nós estarmos junto com o povo do Senhor, nós corremos o grande risco de acharmos que isto por si só é suficiente para nós sermos salvos. De que nós cumprirmos uma religiãozinha tipo padrão, que eu vou lá na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo outro, é suficiente para ser salvo. Entenda. Se nós estamos na igreja, se nós estamos buscando a Jesus, mas se nós não nos submetemos à pessoa de Jesus, nós não estamos salvos. Jesus pode ser visto por você como seu Salvador, mas entenda, nós devemos entender. Jesus, ele é o meu Salvador, mas para ele ser o meu Salvador, ele precisa ser também o meu Senhor. Se Jesus não for o meu Senhor, ele também não pode ser o meu Salvador. De modo que nós precisamos considerar e avaliar. Se nós não nos submetemos à pessoa de Jesus, nós não podemos confiar, descansar na verdade que nós estamos salvos. Cristianismo é nós propagarmos a verdade sobre uma pessoa. É nós seguirmos uma pessoa. Cristianismo não é nós seguirmos uma religião. Agora eu sou religião, eu sou crente agora. Estou numa religião. Não. Não ache que você se identificar como crente enquanto religião é suficiente, porque Satanás também é crente. E ele crê e ele estremece na presença de Deus. E Satanás não é salvo. Então, meus irmãos, isso deve atentar para nós. Buscar é preciso, mas não é suficiente. Se nós buscamos, e por que não é suficiente? Porque nós podemos buscar com várias motivações egoístas e erradas no nosso coração, que só Deus pode saber. Eu não sei, você não sabe, né? Mas Deus sabe. Então, considere isto. Segunda, somente Deus pode efetuar a obra da salvação. Eu sempre uso essa ilustração, irmãos, para os meninos, né? E essa ilustração foi a que eu ouvi do meu professor e eu estou aí reproduzindo ela aonde eu chego, né? Não é que nós... A questão de ir até Deus é uma questão que envolve... Não é uma questão que envolve liberdade, mas é uma questão que envolve capacidade, certo? Eu sou livre para sair daqui voando agora. Eu sou livre para isso. Não tem ninguém me prendendo. E você também. Se você quiser sair voando aqui agora, você é livre. Concorda comigo? Sim ou não? Mas você pode sair voando agora? Sim ou não? Por quê? Porque lhe falta capacidade. Você não tem condições de sair voando aqui. Eu queria sair voando aqui, o meu sonho. Aquela novela, né? Quando a pessoa morre, aí o espírito sai voando olhando assim. Não é assim, não é? Falta condições. Falta condições. Uma das músicas que nós cantamos hoje, né, que não foi combinado, graças a Deus, os irmãos estão acompanhando aí a ideia, né? Diz, pode um morto se levantar? Pode um escravo se libertar? Pode um cego se dar visão? Ou se escolhe a salvação? Não tem condição. Nós somos incapazes. Por quê? Porque de acordo com Efésios capítulo 2, nós estamos mortos nos delitos e nossos pecados. Um morto não faz nada. Um morto não tem capacidade para fazer nada. Nós dependemos de Deus. A nossa salvação vem de Deus. Somente Ele pode efetuar a obra da salvação. E essa obra da salvação que Deus efetua é uma obra que Ele começa e é uma obra que Ele termina. Paulo, quando escreve à igreja de Filipenses, ele diz, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia
de Cristo. Paulo, na mesma carta aos Filipenses, ele diz a desenvolver a vossa salvação com temor e temor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar da sua boa vontade. Você sabe qual é a maravilhosa notícia que nós podemos nos descansar, que nós podemos nos alegrar, e nós podemos, irmãos, pular de alegria? É porque a minha salvação não depende de mim. Porque se dependesse de mim, eu nunca seria salvo. Continuar salvo não depende de mim. Porque se dependesse de mim, você já teria perdido sua salvação no mesmo dia que você entregou sua vida a Jesus. Tudo depende de Deus. A minha segurança de salvação não está em mim. A minha segurança de salvação está em Deus, como nós vimos nos versículos anteriores na semana passada. Uma última aplicação. Ao sermos confrontados pela verdade das Escrituras, precisamos nos submeter. Meus irmãos e amigos, nós precisamos nos submeter porque essa verdade não é a verdade dita pelo pastor. O pastor disse. Não é o pastor que está dizendo. É as Escrituras que está dizendo. Não se submeter a esta verdade é não se submeter ao Deus que estipulou essa verdade. E declarar guerra contra Deus é um negócio perigoso. É um negócio perigoso. Porque assim como Deus cria, dá a vida com o sopro da sua boca, Deus também tira, né? Com pouco esforço da sua parte. Então, o apelo das Escrituras é que nós, ao sermos confrontados pela verdade das Escrituras, nós nos submetamos a ela, por amor a Deus que nos criou. Você que está ouvindo esta pregação nesta noite e tem visto o apelo de Jesus, creia em Jesus, entregue a sua vida a Jesus, manifeste a sua crença em Jesus, para que você possa ter vida eterna. Não aceitar esta verdade é você rejeitar não a verdade que o pastor está dizendo, mas a verdade de Deus. A verdade de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta noite, pela tua palavra. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, te louvar, porque mais uma vez o Senhor tem vindo de encontro aos nossos corações, o Senhor tem confrontado os nossos corações com a tua verdade, e eu peço que o Senhor, por tua graça e bondade, efetue a obra que cabe ao Senhor, que é a obra da salvação. O Senhor sabe que sem ti nós nada podemos fazer, que nós precisamos do Senhor. E nós queremos apresentar ao Senhor as vidas que estão aqui nesta noite e que ainda não creem em Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor os atraia para ti, que o Senhor os puxe para ti. Assim como o Senhor um dia nos arrastou para ti, assim como o Senhor um dia nos atraiu para ti, assim como o Senhor um dia abriu os nossos olhos para te conhecer. Eu peço que o Senhor faça isto esta noite. Nós pedimos ao Senhor porque nós não temos condição de fazer. Porque se nós tivéssemos condição, nós de fato faríamos. Mas nós clamamos ao Teu Espírito Santo. O Senhor é Deus. O Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então faz esta noite para a Tua glória. É o que eu peço em nome de Jesus. E suplico que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo esteja conosco, hoje e até o dia em que o Senhor voltar para nos buscar. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor incline o Teu rosto para nós, e que o Senhor nos conduza na Tua paz, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor. Amém. Se você entendeu a mensagem do Evangelho e você quer entregar a sua vida a Jesus, ou você tem alguma dúvida, algum esclarecimento que queira
em relação a isso, você pode falar comigo ou pode falar com qualquer um dos irmãos que estão aqui nesta noite, e nós teremos uma grande alegria e um prazer de poder, então, conversar com você sobre a vida eterna em Cristo Jesus. Após o pós-lúdio e uma oração silenciosa, está encerrado este culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus vos abençoe.